Vamos mentalizar Jesus, nosso mestre, nosso amigo maior, e agradecer a Ele e a Deus as oportunidades que temos em nossas vidas, oportunidades de aprendizado, oportunidades de crescimento, pois sabemos que aqui estamos com o objetivo de nos melhorarmos, de deixarmos para trás os antigos vícios que nos acomodam, que nos perturbam, que impedem a nossa verdadeira felicidade. Agradecemos a Deus e a Jesus pela presença dos nossos amigos benfeitores em nossas vidas, que nos auxiliam, que nos orientam o tempo todo. Agradecemos também a oportunidade do estudo, que nos faz entender como podemos deixar a mente, o coração aberto, para que essas orientações cheguem até nós com mais facilidade, para que possamos pôr em prática os bons preceitos da moral cristã. Que Jesus e os benfeitores nos amparem e nos protejam, nos acompanhem, que possamos ser dignos de receber toda a atenção que eles nos dedicam. Obrigado por mais essa noite de estudo. Que assim seja. Boa noite, pessoal que chegou agora, Daniel, Ana, Lília, Boa noite, pessoal. Karma, Adriana. Nós vamos colocar o texto. Eu pedi para a Adriana França fazer a leitura do primeiro texto. A Vânia faz a leitura do segundo. E eu termino. Vamos lá? Tinha esquecido o microfone. Bom, vamos lá. Pelos obsidiados. 81, prefácio. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Os espíritos maus pululam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. A causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral, tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio destes se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí não raro o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio.
Quase sempre, a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Veja-se capítulo 10, item 6, capítulo 7, itens 5 e 6. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. 82. Prece. Para ser dita pelo obsidiado. Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que toma dos agravos que eu lhe haja feito outrora, tu a consentes, meu Deus, para minha punição e eu sofro a consequência da minha falta. Que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão e a minha liberdade. Mas, seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Digna-te de lhe mostrar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe com o bem o mal, induzindo-lo a melhores sentimentos. Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer. Combate, sobretudo, em mim, o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Qual não será a minha indignidade, pois que um ser malfazejo me pode subjugar? Faze, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro este golpe desferido na minha vaidade, que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, daqui por diante, uma barreira às más influências. Senhor, dá-me força para suportar com paciência e resignação esta prova. Compreendo que, como todas as outras, há de ela concorrer para o meu adiantamento, se eu não lhe estragar o fruto com os meus queixumes, pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar minha caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Obrigada, Vânia. Obrigada, Adriana. Defesa contra a obsessão. Doía ver o irmão Maurício Tessi prostrado na crise aguda de artrite reumatoide. Orava, sofria, esperava. A dor espraiava-se de um dos joelhos, entumecido, assaltando o corpo. Acompanhando-lhe a mãezinha desencarnada, Dona Etelvina, que nos fora devotada amiga na terra, partilhávamos a oração, enquanto a equipe de enfermeiros espirituais atuava com recursos curativos do nosso plano de ação. Fim da tarefa de auxílio, ergueu-se a velha amiga e perguntou respeitosamente ao dirigente da turma: meu amigo, posso, na condição de mãe, saber por que motivo tanto demora a definitiva recuperação de meu filho? O interpelado disse apenas: sem dúvida, aqui está o registro das reações dele nos últimos dias. E com a exatidão de um técnico, no setor de trabalho que lhe é próprio, sacou da pasta pequena folha de papel em que nos foi possível de imediato ler as seguintes indicações, simples e expressivas, que se interrompiam justamente no dia de nossa presença no quarto humilde. Maurício Tessi, 36 anos no corpo físico. Doença é providencial. A fase, experimentação. Mérito individual por serviço à comunidade até os primeiros sintomas da moléstia? Nenhum. Motivo, defesa contra obsessão e loucura.
auxílio a receber, socorro em bases de magnetismo curativo, somente para a sustentação de forças orgânicas e alívio controlado até a melhora espiritual positiva. Histórico. Os amigos e benfeitores do interessado, residentes nas esferas superiores, depois de lhe endossarem a presente reencarnação, observaram-lhe a tendência para estragar de modo completo a oportunidade recebida. Preocupados, solicitaram seja ele mantido em condições enfermiças, conforme os remanescentes das dívidas kármicas que ainda carrega no extrato corpóreo. Assim agiram para evitar-lhe a indesejável associação com espíritos inferiores, procedentes de suas existências passadas, caídos desde muito tempo em processos de vampirização e criminalidade com os quais o beneficiário vinha, a pouco e pouco, se acomodando. Anotações de 4 a 28 de janeiro de 1967. Dia 4, estado físico era crise, condições espirituais, fé, oração, humildade. Dia 5, melhora, condições espirituais, tranquilidade e teimosia. No dia 6, grande melhora, agressividade, pensamentos escusos, obsessor esperto. No dia 7, novamente crise, obediência, conformação, gentileza. No dia 8, crise aguda, elevação moral e prece. No dia 9, crise aguda, nobres promessas de serviço ao próximo, altura mental. Melhor, bom humor, rebeldia. No dia 11, grande melhora, intolerância, ideias menos dignas, obsessores atraídos. No dia 12, grande melhora, desequilíbrio, obsessores no aposento. No dia 13, crise, serenidade. Dia 14, crise agravada, emoções superiores. 15, crise aguda, fé comovente, simpatia, generosidade. 16, melhora, calma, irritação. Grande melhora, pensamentos inconfessáveis, obsessores próximos. Grande melhora, obsessores dominando, crise, obsessores repelidos, crise aguda, confiança em Deus, crise aguda, votos de trabalho santificante, planos de caridade, melhora, marasmo, azedume, grande melhora, ideias lastimáveis, obsessores interessados, grande melhora, obsessores na aura, caos interior, crise, brandura e confiança. Crise aguda, afabilidade, benevolência, doçura, lucidez, piedade para com os outros, formosa renovação íntima, raios de luz em momentos de prece. A irmã Etelvina restituiu a folha de notas entre serena e triste, agradecendo ao prestimoso cooperador. Obrigada, amigo. Maurício é meu filho. Antes, contudo, tanto ele e eu, quanto vós, somos filhos de Deus, e a lei do Senhor foi criada para o bem de nós todos. Em seguida, nosso grupo dispersou-se, mas permaneci longo tempo junto ao enfermo, tentando meditar em minhas próprias necessidades e aproveitar a lição. Irmão X, Aulas da Vida, capítulo 19. Chico Xavier. Excelente, obrigado a todos. Bom, o tema da obsessão é um tema que com certeza nós vamos precisar, né, estudar e reestudar até o fim da vida, né? Como ele diz no texto, a Terra está envolta, né, por uma grande quantidade de almas ainda em condição muito infeliz. E é óbvio que isso cria, né, condições, às vezes, favoráveis para que a gente acabe sendo influenciado por forças, né, nem sempre positivas, né. Então, é, inclusive, muito difícil para a gente, né, a gente vê com que luta nós tentamos, às vezes, nos colocarmos numa posição positiva, né, orar,
às vezes nós temos dificuldade para se concentrar, para procurar um estado mental mais elevado. Então, qualquer um de nós pode estar, né, exposto à obsessão, porque, infelizmente, é a condição do nosso planeta, e condição da nossa inferioridade também, né? Então, quando nós trazemos um texto como esse, não é para nós nos referirmos a ninguém, é para nós estudarmos, né, e analisarmos o nosso estado de saúde mental, espiritual, e que a gente possa aproveitar, né, esses conhecimentos para encontrar elementos, para tomar cuidado, para vigiar, para orar, né, entender o processo, entender os elementos que o compõem, entender qual é a cura. Então, tudo isso está implícito no texto que a gente leu, né, nos textos que nós lemos, e a riqueza, né, dos textos é muito grande, então por isso que é bom que a gente tenha, né, a oportunidade de dialogar a respeito, mas é certo que nós estamos vivendo no planeta há muito tempo epidemias sucessivas de obsessão, né, e basta ver essas situações de angústia, de depressão, de suicídio, ou de tentativas de suicídio. Então, mesmo com tantos recursos médicos, mesmo com tantos recursos, né, hoje na humanidade para a saúde, a situação mental e espiritual da humanidade ainda é muito frágil. Então, a doutrina espírita é pioneira nesse aspecto, né? Pela primeira vez, a espiritualidade nos alertou para um problema gravíssimo que nos envolvia o tempo todo e nós não nos dávamos conta, né? Então, é óbvio que isto é uma situação muito séria, as pessoas não se dão conta, né, do perigo que correm muitas vezes e dos perigos aos quais estão expostos por não tomarem cuidado, né, com as emoções, com os pensamentos, com os sentimentos que nós cultivamos, e tudo isso pode nos expor muito facilmente à obsessão. Então, lógico que vale a pena, né, para nós todos termos um pouco, né, de clareza com relação a tudo isso, entender os elementos que compõem tudo isso e, sobretudo, entender como nós podemos, né, nos proteger dentro do possível dessas situações, né? Então, feita essa introdução, nós abrimos, né, para que nós tenhamos mais comentários. Boa noite. Oi, Val, boa noite. Val, depois do Sebastião. Eu acho que é importante, como você falou, né, o objetivo da gente estudar a obsessão não é criar medo, né, não é ficar com aquela sensação de, e agora, né, eu tô correndo risco, né, não é esse o sentimento que a gente quer criar. O objetivo realmente é de entender o processo, para que a gente seja capaz de reconhecer quando ele acontece, que a gente seja capaz de prevenir, né, como todos os dificuldades que a gente tem na vida, a gente sabendo, conhecendo o processo, nos dá uma chance de prevenir, de lidar melhor, né? E, lendo esse texto, teve 3 coisas que me chamaram a atenção. O primeiro foi que ele diz lá no começo, quase sempre se trata de histórias anteriores, né, de vidas passadas. Então, esse quase sempre quer dizer, então, que não é sempre uma história de uma vida anterior. O que quer dizer isso? Acontece muitas vezes de você acabar desenvolvendo um processo de obsessão, de você ser atingido por um processo de obsessão sem nunca ter conhecido a pessoa, o espírito que está te obsediando. Por exemplo, no caso dos vícios, né? Um espírito que está buscando e que teve um vício na Terra e que está buscando uma pessoa, um amigo, um parceiro de vício, ele vai se ligar à pessoa que tem a mesma vibração que ele, né? Então, não vai ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa específica que ele encontra, que tem a mesma vibração, e que junto ele vai poder reviver as sensações do vício. Ele pode nunca ter encontrado essa pessoa, mas a partir do momento que ele encontrou, fica sendo o parceiro dele e ele vai ter dificuldade de deixá-la. E ele não vai querer que ela deixe o vício, porque ele é um parceiro, mas ele não vai necessariamente querer fazer mal para essa pessoa, ele só quer aproveitar, né, quando a pessoa está ali.
Então, claro que ele vai, por exemplo, querer dificultar os tratamentos, ele vai querer que a pessoa continue com aqueles amigos, né? Então, esse é um exemplo que a gente pode dar de obsessões que não são necessariamente ligadas a um problema passado. A outra coisa que me chamou a atenção é o que ele fala da prece, né? Ele fala a prece, a oração é o mais poderoso auxílio. O mais poderoso auxílio, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar. E aí, lendo aqui o texto final, dá para entender, né? O que você precisa fazer é mudar a tua vibração, e a prece te permite mudar a vibração. A prece te permite sair dessa vibração que te mantém em contato com o obsessor. Então, não é... Porque, às vezes, a gente tem uma tendência a pensar assim, a pessoa fala assim, mas faça uma prece. Ah, isso aí é como se fosse uma solução mágica. Mas não é o fato de você fazer a prece, é porque quando você se coloca em estado de prece, você muda a sua vibração. Então, você abre uma porta para sair dessa relação de obsessão. Porque se você não está na vibração, se você não está com a porta aberta para se conectar com esse obsessor, ele não tem como se conectar com você. E o último texto, né? Eu acho que tem tanta coisa, a simplicidade do Chico, né? Tem tanta coisa ali que a gente poderia falar, a questão de como o sofrimento às vezes é o remédio, como às vezes a gente quer ajudar a pessoa tirando a dor e na verdade é a dor que está mantendo ela no caminho. A questão de que não é necessariamente a dor em si, que é toda a relação que a pessoa estabelece com a dor, porque ali a dor está permitindo que ele ore, está permitindo que ele mude de vibração cada vez que ele tem uma crise. Mas ele poderia ter feito isso sem a dor. Então, não é o sofrer, né, em si. Quando a gente fala a gente não precisa do sofrimento, a gente pode escolher o amor, mas a gente precisa escolher o amor. Então, é isso. Falei demais já. Feito. Não, foi muito bom. Muito bom, Val. Excelente. Sebastião, que tinha levantado a mão também. Eu também, um pouco como a Val disse, o que me chamou muito a atenção no último texto, como a dor é um mal necessário, como quando a gente sofre, lá se lembra de Deus. E quando tudo está bem, como que a gente não é importante, não? Mas quando a dor está lá, aí sim Deus, há que fazer prece, agora sim precisamos a Deus. Então, eu vejo muito também isso, como a gente sempre fala assim, você sempre falando de Deus, isso, mas quando tem problema, assim, faça uma prece por mim. Então, como a dor é o melhor maestro, é um mal necessário. E a importância de criar uma habitude de fazer prece todos os dias, mesmo quando estamos bem, sempre bem ou mal, criar essa habitude de fazer a prece e lembrar-se de Deus sempre, porque, não só quando sofremos, não? Criar uma habitude de se lembrar de Deus sempre. Oi, Yuri. Eu estava pensando em muito isso, como existem muitos tipos de obsessão. Nós falamos mais de desencarnado contra encarnado, mas existem muitos mais, desencarnado com desencarnado, encarnado com desencarnado. E eu penso muito também a auto-obsessão também, como nós, com nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos traumas, muitas vezes nós fazemos de nós mesmos nosso próprio obsessor. E eu também li o livro do Ação e Razão e explica muito bem esse processo de obsessão. Eu me lembro muito que ele diz que nós todos temos esse desejo central, esse desejo muito em fundo de uno mesmo, esse desejo central. Então, para os espíritos é muito fácil venir fazer uma obsessão a nós, porque eles podem conhecer esse desejo que é bem interno. Então, como nós temos esse desejo, essa vibração faz que os outros venham e outros sintonizem, né? Em sintonia. Então, como nós emitimos essa frequência, muitos vêm conosco. E também eu me lembro que ele diz que
como nós emitimos essa vibração, os outros encarnados que estão junto de nós fazem de tal modo que se convierte em um circuito fechado, então é a mesma coisa todo o tempo, e lá eu me lembro do livro dos Espíritos, que ele diz como a pessoa pode cambiar isso, como pode mudar isso, e muitas vezes não precisamos de uma terceira pessoa que faça prece por nós, mas uno mesmo mudando nossos caráter, nossas formas, é a melhor nossos pensamentos, nossas ações, nossa melhor ferramenta. Exatamente, Yuri. Muito bom, muito obrigado. Tem muita coisa aí, né? Oi, Adriana. Não, que a Val tinha falado, né, da questão da obsessão, eu queria só complementar a questão da prece, né, que ele comentou que ele, na verdade, o obsidiado, ele vai se tornar independente de uma certa forma, né, ele vai perder essa dependência de um terceiro para poder ajudá-lo, né. Então, com a prece, a gente eleva a nossa vibração e a gente como é que fala? A gente vai pegar para nós a responsabilidade disso, né? De se curar e de melhorar, né? Então, quer dizer, a gente pode, elevando nossa vibração, a gente pega a responsabilidade para a gente, né? Então, tá ali. Não precisa de uma terceira, a gente não fica dependente de alguém para poder nos ajudar e fazer aquilo por nós, né? Apesar de que sempre a gente vai ter alguém ajudando, né? Porque os espíritos superiores estão ali nos ajudando. Mas, entendeu? Perfeito, Adriana. Bom. O César começou dizendo, né, sobre o estudo da obsessão novamente, né? Quantas vezes nós já estudamos e quantas vezes ainda iremos estudar. É um assunto que a gente não pode passar muito tempo sem estudar, porque a gente esquece que nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Nós esquecemos, como a gente não vê, né, a gente esquece que o mundo espiritual está dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nós estamos mergulhados no mundo espiritual e convivendo com os espíritos, né? Então, o estudo da obsessão, ele é de extrema importância para que a gente, não é, como a Val disse, não é para ninguém se assustar, né, mas é para que a gente lembre, que a gente esteja sempre muito atento, porque nós podemos, em qualquer momento, ser vítimas por nossa própria irresponsabilidade, né, por nossas emoções, nossos pensamentos, né, a nossa queda de vibração. Então, somos nós que temos que manter a nossa vibração alta, somos nós que temos que manter a vibração do nosso lar alta através da oração, através da meditação, através de boas leituras. Então, nós somos, né, os responsáveis pelas companhias que nós atraímos para nós mesmos. Então, esse é um assunto que a gente sempre estuda, porque a gente precisa sempre estar muito atentos, né? E como a Adriana lembrou, no texto diz que através da prece a gente se protege, e muitas vezes não, sempre a nossa proteção vem de nós mesmos. Essa é a manutenção do pensamento positivo, é a manutenção da oração no lar, na família, né? Para que a gente faça uma proteção de luz em torno da gente. E isso ninguém faz por nós, somos nós, e fazendo isso, nós vamos atrair para perto de nós os espíritos benfeitores, né? Então, como a Val comentou, a gente, às vezes, o mal não vem de vidas passadas, né? De ódios passados, muitas vezes o mal vem de atos e ações que cometemos nesta vida mesmo, como o vício, como ela deu como exemplo, né? A pessoa que é viciada vai atrair para si pessoas necessitadas daquilo.
Então, quem bebe, quem fuma, quem usa droga, vai atrair para perto de si espíritos que necessitam desse vício, dessa energia, não é? E de onde vem a cura? A cura vem da pessoa. A pessoa precisa se fortalecer, a pessoa precisa mudar de vibração. Então, o desejo vem de dentro, né? E no livro Missionários da Luz, ele fala, se o obsidiado, né, isso é o benfeitor Alexandre que explica, se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Então, a pessoa que sofre influência espiritual, se ele não age para se libertar dessa influência, é muito difícil os benfeitores agirem. É muito difícil, né? Então, como que os benfeitores vão agir? Como no exemplo do texto, o último texto, né? Através da doença, porque como a pessoa não reage pelo amor, é a dor que vai fazer com que ela mude de vibração e que ela se coloque em sintonia com os benfeitores, para que eles possam agir e proteger a pessoa, né? Então, às vezes, como a Val disse, às vezes a doença é uma proteção, né? Às vezes a gente reclama da dor, da doença, mas a doença é uma proteção para a pessoa. Então, é um trabalho é um trabalho pessoal, é um trabalho íntimo, né? É autodominação, é o exercício da vontade no controle dos desejos, dos pensamentos, né? E a gente se protege. Tem na prece, né, que ele fala, né, que o obsidiado fala, né, que ele ora, né, que ele sugere, em alguns momentos ele toca, né, na questão de que o obsidiado reconheça, né, seu próprio erro, ele reconheça também que ele se expõe, né, por esses erros e inferioridades, ele se expõe à obsessão, e ele pede, né, que o orgulho dele não seja um empecilho. Então, a Yuri falou da questão dos vários tipos de obsessão e da auto-obsessão, né? E toda obsessão, na verdade, começa pelo processo de auto-obsessão. Os espíritos, quando nos querem vitimar, né, ou quando veem a guarda, né, baixada, eles veem exatamente isso, eles veem as nossas fragilidades e eles exploram essas fragilidades, né, às vezes de maneira inconsciente, às vezes de maneira consciente, e a questão do orgulho em nós é muito complicada, porque muitas vezes é ele que impede que a gente perceba que está obsediado. Então, é muito delicado, é um processo a gente precisa tomar muito cuidado, orar muito, pedir muito, né, aos benfeitores, né, me façam ver, me permitam ver se eu estiver errando, me ajudem a ver que eu posso estar errando num certo momento, ou que eu posso estar tomando um caminho errado. Porque as obsessões, gente, elas fazem um estrago absurdo na vida das pessoas. Nós estamos aqui pensando, né, eu fico aqui pensando o que cada pessoa aqui tem na cabeça quando a gente fala obsessão. Uma pessoa irritada todo dia é uma pessoa que pode estar obsedada, porque é aquilo que nós chamamos de obsessão sutil. Nós chamamos, não, André Luiz chama. Né? Uma pessoa que se encoleriza o tempo todo, perde a paciência, é uma pessoa que pode estar obsedada, ou caminhando para uma obsessão que vai se tornar cada vez pior. Uma pessoa que começa a tomar uns tragos todo dia, né? E começa a sentir falta daquilo, é uma pessoa que pode estar caminhando para uma obsessão, que já pode estar num processo obsessivo. Uma pessoa que se isola, né? A gente fala que aquela pessoa era tão bacana, aquela pessoa, né? Quando eu casei com ele era tão legal, né? Tocava música quando vinha as pessoas, colocava música para todo mundo, contava piada, e agora a pessoa foi ficando fechada, né? E assim, quando é que você sabe que aquilo não é só a tua personalidade? Quando aquilo azeda a tua vida e azeda a vida dos outros.
quando aquilo te priva de ser feliz, quando aquilo te priva de ser mais do que você pode ser, aí você sabe que está obsedado. Então, ele é quietão, né? Fica lá no... né? Eu dou exemplo, vou dar o exemplo meu, pessoal. O César sempre foi quietão, ele gosta de ficar lá no canto dele, lendo os livros dele, né? Mas não era isso. Eu era uma pessoa que estava, tem uma festa, não quero ir. Tem que encontrar pessoas, não quero ir. Aí fulano vai estar lá, Beltrano vai, não quero ir. Na verdade, eu estava num processo obsessivo. Porque você está se isolando, eu estava me isolando, eu estava me cortando do mundo, eu estava me... Entendeu? Obsessão. Então, e como é que eu sei que não era só a minha personalidade? Sim, eu sou um cara que gosta de ficar mais quietão, gosto de ler, gosto de ficar no meu canto, não sou muito de festa, mas, em geral, eu sou um cara que tem bom humor, eu sou um cara que gosta de conversar, e aquilo começou a azedar a vida da minha família por um período. Era obsessão. E eles vão nos pegando, né? Eles vão nos pegando. E eles vão nos pegando onde? Eles vão nos pegando no que nós deixamos. É esse Então, o obsedado, ele nem percebe que está obsedado, porque aquilo parece tão natural para ele, tão da personalidade dele, que ele não percebe. Então, isso vai azedando a vida das pessoas. É o pai que se isola da família, é a mãe que começa a ter crises de choro, que começa a ficar isolada, é o filho que começa a ter comportamentos estranhos. A vida das pessoas vai se envenenando. E nós não nos damos conta disso. É muito sério isso, sabe? A gente tem que identificar os sintomas e tem que saber agir. Então, quando fala em prece, em culto do evangelho no lar, isso que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de desobsessão para todos nós, para todos os nossos lares, né? E para todo mundo que às vezes entrar na nossa casa ou cruzar com a gente pela semana. E é normal ter influências espirituais. Ninguém aqui é privilegiado ou não. Né? Aquele que diz nunca tive, ou nunca vou ter, ou não estou tendo, cuidado, né? Porque aí pode ser o nosso orgulho agindo. Então, identificar os sintomas e saber como agir. Nós temos a bênção de saber como agir. E isso é precioso. Isso pode nos proteger, isso pode nos dar equilíbrio, isso pode trazer uma vida boa, alegre, né? E nós podemos, de quebra, ajudar os nossos irmãos que nos perturbam. Porque se nós estivermos atentos, nós podemos ajudá-los. Mas se nós embarcarmos no que eles querem, não ajuda e nós embarcamos na piora, né? Então, a reflexão sobre a obsessão é muito importante, né? Eu vou passar a palavra para o Alexandre, que pediu a palavra, e depois eu volto, Neuci, com a tua questão. Não, só um comentário. Por que a gente não percebe, né, essa obsessão? Porque eles não criam nada de novo na gente. Eles exploram o que a gente já tem dentro. Eles vão potencializando as nossas fraquezas, que já estão lá dentro. E que começaram numa auto-obsessão, como a gente disse, né? Então, quando a gente vê, a gente está envolvido nas coisas que já existem dentro da gente, né? E aí a gente vai caindo nessas armadilhas e vai... E me chama muito a atenção, aí eu falo de mim, como... Eu vou falar nós, mas como a gente... Estou falando de mim, como a gente pode... É ingrato, né? Porque a gente vê a listinha lá, quando a gente fica bem, a gente esquece de orar. A gente não faz uma oração verdadeira. Quando a gente está mal, a gente fica resignado e pede com fé ajuda. E aí vai, né? Vai oscilando. Tá bem, esquece de orar. Eu sou meio assim, então eu tava vendo a listinha e pensando, ai meu Deus, como eu sou ingrato. Que coisa, como eu sou idiota, assim. Por que a gente não reza e não agradece quando a gente está bem, né? A gente ia resolver tantos problemas. E continuar na mesma vibração, né? E aí eu comecei a reparar naquela lista, porque ele teve uma crise, aí ele, né? Ele ficou com uma boa vibração, orou, tal, aí ele melhorou. Aí começou a cair, de repente, aí quando ele tem uma crise, ele começa a elevar a vibração dele, só que aí começa a demorar mais para ele poder ter uma melhora.
Aí eu comecei a reparar nisso, assim, nessa evolução da... Falei, nossa, meu Deus, Senhor, a gente tem que aprender, né? Eu falo por Todos mim, viu? os dias, Eu tenho né? que aprender a No agradecer quando mínimo eu ser estou grato, bem, né? no mínimo, no mínimo. Exato. E manter isso, né? Manter essa vida. Por isso que a gente fala, né? A gente fala, eu digo a gente entre aspas, né? Está lá no Evangelho, né? Orar em todo tempo, orai e vigiai. Né? Orai sem cessar, dizia Paulo de Tarso. Não é recomendação vazia, não é fanatismo, é mecanismo de proteção vibratória. A pessoa que ora cria mecanismos para que os próprios benfeitores possam ajudá-la. Nós não damos conta disso tudo, gente. Nós precisamos dos nossos benfeitores espirituais. Nós somos muito frágeis ainda. Esse rapaz da história, é só nos colocar no conforto 3 semanas seguidas e nós começamos a manifestar o velho homem que está em nós. Porque são milênios são séculos de inércia nesse movimento inferior. Né? Então, do que o César está falando? É simples. Pega uma música qualquer que você ouvia, uma música zero valor, né? Aquelas bem ruinzinha mesmo que a gente ouvia lá quando era jovenzinho. É só ela tocar uma vez de novo na tua frente, aquilo não sai da tua cabeça. Porque aquilo ativou no teu cérebro áreas que foram ativadas naquele momento em que você não tinha nenhuma proteção, que você deixava tudo entrar, né? E quanto mais baixo o nível da música, mais ela fica na nossa cabeça. Já notaram? Então, por que você fala? Ora, né? Porque tudo que é baixo vibratório atinge a gente fácil. Porque é o nosso padrão espiritual. Nós não temos ainda, né, elevação permanente. Agora, como é que você faz? Música de boa qualidade. Eu lembro de um professor que dizia: escute música boa e tente assoviar ou cantarolar aquela música, para que ela fique na tua cabeça. Leia, né? Decore um poema bonito, elevado, que te leve, né, para cima. Decore algumas frases para você usar nos momentos de crise. A gente tem que ir criando estratégias para tirar nossa mente do ciclo da vibração baixa, para ajudar os benfeitores. Eles estão o tempo todo querendo nos ajudar. Deve ser triste quando eles veem a gente caindo nas mesmas armadilhas do nosso passado. Você viu, rapaz? Era dar uma melhora, já começava a ficar impaciente, agressivo, intolerante. Né? É a personalidade E a mãezinha do dele. lado. E a mãezinha do lado. E a mãezinha do ajudando. lado, né? E os benfeitores ali do lado, né? E você tendo que paralisar o sujeito, não sei se vocês lembram lá da ficha, né? Qual era o objetivo, né? A doença era providencial. Para quê? Para evitar a obsessão e a loucura. Porque a obsessão e a loucura ia levá-lo ao fim, né? Ao fundo do poço, ele não ia ter chance nenhuma. Agora, o que não está escrito ali no texto é que, num certo momento, os benfeitores vão parar. E vão dizer: agora deixa, porque não temos condições de ficar aqui a vida inteira mantendo esse sujeito na cama. Deixa ele viver a experiência que ele tem que viver. Então, se ele não aproveita esse período de doença e de dificuldade para realmente estabelecer um novo padrão vibratório, vai chegar um momento que os benfeitores terão que respeitar a liberdade dele. E ele será entregue a si mesmo. E é aí que nós estamos com problema. Porque é nesse momento que a gente está por conta. E aí pode complicar muito a nossa situação. Então, a gente vê pessoas, né, que se afundaram nas obsessões. E uma coisa que pode nos ajudar imensamente, pouco importa os nossos problemas, quedas, dificuldades, é ter a humildade de reconhecer: eu estou obsedado, não estou bem, eu estou precisando de ajuda, eu preciso, né, procurar socorro. Mas é isso que é duro, porque, como o Alexandre falou, eles não colocam nada de novo na gente, eles usam o que está na gente. Então, quantas vezes a gente... Eu vivi muitas fases assim, gente, lá eu não tinha consciência do que estava acontecendo.
né? E isso me assusta muito, porque aconteceu dentro de uma casa espírita. De repente, você não está mais interessado num estudo. Ah, esse estudo é repetitivo, é sempre a mesma coisa, né? Aconteceu comigo, e de repente eu não estava mais indo naquele estudo. Ah, essa reunião mediúnica, é a mesma coisa, esses espíritos, sempre a mesma coisa, né? E eu quero algo novo, né? E é tudo armadilha, entendeu? É tudo armadilha, né? Eles nos levam e eles acham o quê? Como é que eles fazem isso? Eles pegam aquilo que está na gente. Eles não implantam nada novo. É a nossa impaciência, a nossa intolerância, a nossa agressividade, né? Então, eu não preciso mais ler esses livros. Eu parei de ler os livros de André Luiz por um tempão, porque eu achei que não precisava mais. Entendeu? Tem que comer os livros do André Luiz. Comer, uma folha por dia. Entendeu? Se a gente quiser ter algum esclarecimento espiritual. Tem que comer as obras básicas. Todo dia, né? Tem que ser café da manhã, almoço, porque nós precisamos, nós somos almas muito inferiores. E essa obsessão é a mais silenciosa, né? É aquela que vem de pouquinho, 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 mas é interessante fazer a relação assim, porque como Allan Kardec diz, né, no Livro dos Espíritos, nós estamos sempre sofrendo influência dos espíritos, né? Então, dependendo da vibração que a gente está, essa influência negativa, que é a obsessão. Mas aí está nas nossas mãos escolher se a gente quer estar sempre recebendo influência dos espíritos bons, dos nossos mentores. Então, assim, é muito tênue nela a linha, assim, né? E aí a gente passa da obsessão para a intuição, né? São mecanismos muito delicados, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por exemplo, quando a gente vem a um estudo como esse e você passa, por exemplo, 15 minutos e você não é capaz de dizer o que ouviu, cuidado, entendeu? Você se desconectou a tal ponto que há tensão, né? Eu estou falando da minha experiência, hein? Eu já vivi tudo isso, né? De repente você está lá, sem, né? Você fala, né? De repente você não sabe nem o que está mais falando, né? A nossa fragilidade é muito grande, a nossa necessidade de atenção, de humildade, de escutar os benfeitores, né? De escutar os colegas, né? Porque às vezes alguém vem nos dizer, né? Você não está vendo isso, cuidado com aquilo, né? Ter humildade de pelo menos considerar que a pessoa pode estar nos dando uma indicação importante, né? Nenhum de nós está isento disso. Por outro lado, nós temos a bênção da doutrina, nós temos a bênção da oração, nós temos a bênção do trabalho, nós temos a bênção, né, do estudo. E se nós ficarmos firmes, os benfeitores têm como nos ajudar. Por exemplo, nós estamos vivendo, cada um de nós vivendo um tipo de problema diferente na sua realidade de vida. Mas se a gente se afasta, eles não têm como ajudar. Se a gente não ora, eles não têm acesso a nós. Eles não podem nos ajudar. Fica difícil. Se você não lê um livro positivo, né, não escuta uma música tranquila, você não tem acesso, eles não têm como acessar a pessoa. Então, nós temos que colocar todas as fichas do nosso lado, né? Favorecer a ação dos bons espíritos, para que a gente possa ir superando essas obsessões que vão e vêm, né? Há períodos. Por exemplo, você de repente se irrita com uma pessoa. Você nunca se irritava com ela, e começou a se irritar com ela. Provavelmente você está sendo médium, né? Está captando alguém que está ali, que não gosta daquela pessoa. A gente às vezes nem se dá conta, e aí começa a brigar com a pessoa. Então, e aí você vira presa do obsessor, né? Cai naquilo que a Val falou. Ele percebe que pode te influenciar, que pode usar alguma coisinha que havia lá em você contra aquela pessoa, e pronto, ele passa a te usar permanentemente. Você vira um obsedado. Então, quando a doutrina fala, ore sempre, né? Trabalhe na caridade, faça o bem, mantenha sempre um bom livro perto de você, é para criar essa atmosfera espiritual de luz, né, no nosso caminho. E aí a gente pode ajudar as pessoas, né? E se ajudar. A Neuci colocou aqui uma questão, né?
se um espírito encarnado, né, com uma doença, pode ser um obsessor, né? Pode sim. A gente tem obsessão de desencarnado para encarnado, como a Yuri lembrou, de desencarnado para desencarnado, né? Tem espíritos que obsedam espíritos, e tem de encarnado para desencarnado, né? Tem pessoas que atormentam os desencarnados, e os pobrezinhos correm, né, mas não conseguem escapar, porque a pessoa tem aquele magnetismo, né, que traz eles de volta e que submete. E tem de encarnado para encarnado. A pessoa que pode estar ali com a gente pode ser uma alma muito necessitada, alguém que precisa de auxílio, alguém com quem nós tivemos problemas no passado, né? Mas pode também ser simplesmente alguém que está passando por uma fase difícil, que pode estar perturbado, né? Ou que pode estar vivendo um processo simplesmente, né, como uma doença como Alzheimer, por exemplo. É uma doença de desagregação da personalidade, né? A pessoa não está mais no controle do próprio cérebro. São casos complexos, né? Que a gente teria que fazer um estudo mais amplo aí. Não dá para falar aqui assim em alguns minutos. Nem sei se eu teria condições também de fazê-lo. Mas é claro que, de modo geral, qualquer um de nós pode ter na família, entre os amigos, entre as pessoas próximas, alguém que você pode considerar como um obsessor. Né? Agora, é um obsessor só porque te incomoda, só porque te dá trabalho, ou é um obsessor porque é alguém que está o tempo todo confrontando, é um obsessor porque está o tempo todo te diminuindo, te agredindo. Então, aí você tem que analisar direito, né? A gente tem que olhar. Você pode ter um irmão que não tem muita afinidade com você, mas você pode ter um irmão que não tem muita afinidade com você e que te agride o tempo todo, que faz questão de destacar tudo que você tem de ruim, de te diminuir, aí já é outro caso. Né? E a gente pode ter isso entre pais e filhos. Né? Você pode ter pai que fala, né, o tempo todo para o filho, né? Você não vale nada, você não vale nada. E a pessoa acaba incorporando aquela ideia, né? Nós temos, né? Quem de nós não é obsessor de alguém? É isso que a gente tem que pensar também, né? Se você azeda a vida da família, se você é aquela pessoa que está sempre do contra, se você é aquele que está sempre criando problemas, se você... Às vezes somos nós o obsessor, né? Então a gente precisa viver, gente, viver com leveza. Né? Se nós tivermos um obsessor encarnado, agradeçamos a Deus, ele está encarnado. Louvado seja o Senhor, ele está sob controle, ele está preso num corpo. Né? Você pode dar um calmantezinho, pôr na cadeira, dar a sopinha, né? Ele está calminho ali. Né? E às vezes, na desagregação do controle, dos centros de controle, né? Como quando tem aquele centro do controle da bebida, né? Que a pessoa, eu esqueci o nome dele, a pessoa perde, né, o controle do centro ela começa a falar aquilo que nem sempre fala, ela começa a fazer coisas que nem sempre faz. A pessoa, quando entra nessas fases de doença, começa também a manifestar muito do que está no espírito, muito do que está escondido, né? E a gente às vezes se assusta, porque aquilo vem, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que está passando um processo, talvez desse aí, não sei se é bem essa doença, mas faz brincadeiras infantis, como se tivesse 14 anos de idade, brincadeiras inconvenientes, fala coisas que são, né, chateiam as pessoas, mas você vai vendo que aquilo vem, né, como centros de controle cerebral, do controle do bom senso, do equilíbrio, dos parâmetros, né, de controle moral estão bloqueados, né, cerebralmente bloqueados, o espírito passa. Né? Então, muitas vezes, uma pessoa que é uma pessoa que parece ser uma pessoa querida e amorosa para a gente, de repente começa a manifestar uma agressividade muito grande, né, porque a gente não conhece as almas. Agora,
como é que nós, vendo tudo isso, reagimos? Nós temos que viver com a verdade. Nós temos que varrer da nossa vida a mentira. A pior mentira de todas é mentir para si mesmo. E por que isso? Porque se amanhã nós tivermos uma doença dessa, e nós vivemos com a verdade, é a verdade que vai se manifestar. Até nisso, né, nós teremos proteção. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei as minhas necessidades, eu comunico as minhas necessidades, os meus problemas, né? Falar para a família, falar para os filhos, falar para a esposa, falar para os amigos que você considera, né, que merecem a tua confiança nesse nível. É viver com a verdade, e é dizer para os bons espíritos, e dizer para Deus, e dizer para nosso Senhor Jesus Cristo: Senhor, me ensine a viver com a verdade, né? A acolher a verdade na minha vida, a viver com a verdade, mesmo que ela seja dolorosa, mesmo que ela seja dura, né? Que eu viva com a verdade. É triste errar, é triste cair, é triste, né, a gente ter, né, dar as cabeçadas que dá na vida, mas não minta, não culpe ninguém, né? A gente tem que crescer. E chegou a hora para a gente, né? Essa é a encarnação que nós podemos dar o passo, né, de mudança. Então, viver com amor, viver com verdade, viver com leveza. E nesse processo de viver com a verdade, a gente combate o orgulho, né? Porque o orgulho nos impede de viver com a verdade. A gente tem vergonha, muitas vezes, de falar que temos defeitos, que temos falhas, que falhamos, que temos pensamentos ruins, que somos avarentos, que somos preguiçosos, que somos vaidosos demais. Às vezes a gente sabe o que não é bom, então muitas vezes a gente tem vergonha de assumir. E o orgulho nos impede de viver com a verdade, de assumir a verdade diante, mas a gente precisa trabalhar o orgulho e viver, né, desenvolver em nós a humildade, e com a humildade a gente vai colocando para fora, né, o que a gente que não serve mais, para fazer essa limpeza espiritual, porque os espíritos, eles vão procurar em nós, como o Alexandre disse, o que a gente tem lá dentro. Então, se a gente é orgulhoso, se a gente é vaidoso, se a gente é avarento, se a gente gosta do poder, né? Tudo isso são vícios, né? São paixões que a gente traz dentro da gente, e os espíritos vão explorar isso. A Yuri citou o livro Ação e Reação, e ele fala, né? Ele conta um processo obsessivo de alguém avarento, um herdeiro. Ele herdou muito dinheiro, só que ele cultivava tanto dinheiro, e esse cultivo do dinheiro impedia que ele ajudasse mesmo a própria família. O dinheiro era para guardar. Então, ele cultivava o dinheiro ficava guardado, e a família passava necessidade. E os espíritos exploraram isso nele, né? Essa avareza dele. Então, os espíritos, eles exploram aquilo que a gente tem de ruim, né? O que a gente tem de ruim, de podre. Então, a gente tem que descartar isso, jogar no lixo. Tudo que a gente tem de ruim tem que ser jogado fora, né? E quando a Yuri falou, né, eles conhecem o nosso desejo central, é por isso que eu disse, nós temos que viver com a verdade. A mentira tem que ser exterminada da nossa vida. E a pior mentira é a mentira para si mesmo. Então, você sabe que tem aquela zona de problema dentro de você. Você sabe que tem aquele problema dentro de você. E você faz de conta que não. E muitas vezes a gente fala, mas é normal, todo mundo faz, todo mundo é assim, todo mundo age dessa forma. Então, a gente vai achando que é normal, né? E esse problema, né, que é esse centro aí que eles conhecem a gente, assim, é uma mesa posta para eles manipularem a gente, né? Então, a gente às vezes
porque não aceita que tem um problema, porque não encara o problema, porque não enfrenta o problema, a gente acaba sendo manipulado. Por exemplo, é como duas cidades que estão em guerra, ou dois países que estão em guerra, e vamos supor que um desses países não queira reconhecer que ele tem uma fragilidade qualquer. Não, a nossa marinha é muito boa, né? Não vai ter problema, não. Mas todo mundo sabe que não é. E aí, pronto, é por ali que vai entrar o inimigo. Então, a gente acha que, quando os benfeitores espirituais dizem, né, viva com a verdade, aceite, né, lute, reconheça quem você é para poder mudar, para poder melhorar. Não é? A gente vê esse pessoal do psicologismo hoje, né, aceite o seu lado escuro, assuma a sua escuridão, né, assuma coisa nenhuma, né, reconheça que ela existe, trabalhe imediatamente para mudá-la. Agora, a gente tem visto muita gente dizendo, aceite e fique por aí mesmo, né? Essa escuridão existe em você, ela faz parte de você. Tá bom, né? A gente não vai dar um passo nunca na evolução, se ficar nisso. Então, a doutrina espírita está nos dizendo o quê? Enfrente quem você é, lute, né? E não extermine a mentira. Não, é o que a Giovana falou, às vezes a gente é preguiçoso e não está fazendo uma coisa porque é preguiçoso. Às vezes a gente é vaidoso, aquela pessoa nunca me fala oi, né, passa por mim, nunca me olha, ou, né, e já vi gente que parou de ir no centro espírita, e diz, eu chegava lá, fulano nunca me cumprimentava, mas então depende do fulano você ir no centro espírita, né? Então, a gente vê a nossa fragilidade. E é tão bonito, né? A gente tem tantas possibilidades. Oi, Paula. Eu costumo falar aqui em casa para os meus filhos, né, que são jovens adultos, o seguinte: quando eles saem para passear, eu falo, vocês têm um cérebro que funciona e um corpo que funciona reagindo ao seu estímulo de pensamento e seu estímulo de organização cerebral. Se você beber, se você fumar, usar droga, você passa a não ter mais o domínio sobre o seu corpo. E qualquer pessoa pode fazer o que quiser com você, né? Induzir ideias, pensamentos, abusar do seu corpo, enfim. E hoje eu faço essa analogia porque eu não quero que nenhum obsessor me use de tal maneira que eu não consiga me controlar, né? Então, quais são as armas que eu tenho para isso? Então, eu tenho a prece, mas ok, eu mantenho uma vibração e eu sempre me lembro de pedir que eles recebam, na medida do possível, o entendimento que eu também estou buscando para mim. Porque ao mesmo tempo que eu preciso desse aprendizado, dessa melhoria, eles também precisam. E que eles entendam que eu estou tentando, né? E que eles também merecem essa oportunidade. E o tempo todo, como a Giovana falou, a gente está mergulhado no plano espiritual. Então, eu acho que nós temos a obrigação de estarmos o tempo todo atento, infinitamente atentos, porque a gente sabe que a gente gosta de participar de uma rodinha de fofoca, por exemplo, mas você volta para casa com a fofoca ali e pensando para quem você vai passar a fofoca e para quem e quanto você aumenta daquilo e não se dá conta que tudo isso é uma influência. Porque você pode cortar isso a partir do momento que o teu pensamento muda o padrão, né? Nós temos o pensamento como uma arma poderosíssima. Então, quanto mais atento nós estivermos, mais a gente percebe que nós temos, sim, as nossas dificuldades, né? E os nossos vícios antigos, mas o quanto eles são potencializados o tempo todo. Então, às vezes, você está dirigindo e está pensando uma coisa, eu, às vezes, estou trabalhando e estou pensando uma coisa, eu falo, por que eu estou pensando isso? Por que eu tenho que mandar uma mensagem para alguém contando que eu encontrei a outra pessoa? Não tenho, entendeu? Às vezes, você cruza com alguém e vem uma vontade de soltar um palavrão, só porque a pessoa cruzou na sua frente, você fala, qual é a necessidade disso? Então, eu sei que eu tenho os meus defeitos, os meus vícios, mas o quanto eu estou atenta para que a influência espiritual não os aumente, né? O quanto eu posso barrar isso no meu dia a dia. E outra coisa,
A gente sabe que dependendo do grau de obsessão, que existem vários graus de obsessão, isso pode ser até muito cruel para o encarnado, né? Ele pode até sofrer crises e desconfortos físicos e determinadas doenças, e quem sabe, às vezes, até por falta da comunicação fluídica, chegar até a vir a óbito. Então, é uma situação, assim, muito, muito séria. Então, a gente tem que se cuidar muito para não chegar a ser alvo disso e também não ser o provocador disso em alguém, né? Então, eu acho que tudo que nós falamos faz parte dos recursos que a gente tem, mas principalmente estar o tempo todo atento, não deixar a vida me levar. Estar atento ao que está acontecendo com a sua vida o tempo todo, as suas reações, as suas ações, os seus pensamentos, suas angústias, né? Perfeito, Paula. Nós estamos caminhando para o final, então, e só lembraria, né, como talvez o último comentário, que do mesmo jeito que existem os processos que nos levam ao negativo, existem os processos que nos levam ao positivo, são os mesmos. Então, se a gente cuidar do próprio pensamento, das próprias emoções, né, se a gente vibrar, né, positivo, nós vamos criando círculos concêntricos que vão se expandindo a partir de nós. Então, nós podemos mudar o comportamento das pessoas, nós podemos influenciar o comportamento das pessoas. A oração que a gente faz pode influenciar o comportamento das pessoas, porque aquela vibração positiva vai envolvendo a pessoa por quem a gente ora. E no momento em que ela está mais ali, né, acessível, aquilo entra, aquilo a envolve, ela sente o envolvimento. Nós temos que usar as pessoas que estão conosco, os grupos nos quais nós estamos de estudo, né? Nós estamos nos ajudando. Né? O nosso trabalho aqui, qual que é? Todo mundo, nós estamos aqui nos ajudando, a gente quer crescer, a gente quer melhorar, e a gente quer vibrar bem, a gente quer estar bem, a gente quer que a nossa vida caminhe bem. E isso é fundamental, e os benfeitores estão nos ajudando. Então, há uma grandeza positiva nisso tudo, as esferas superiores estão ansiosas para que a gente se abra. Né? Abra a tua vida, abra teu coração, acende a luz, né? Deixa que a gente mantenha ela acesa aí dentro. Então, não, assim, a gente fica às vezes, né? Não tem que ficar tristinho porque teve uma má semana, não tem que ficar tristinho porque deu uma escorregada. Não, errou, recomeça, refaz, né? Os espíritos precisam sentir na gente essa vontade de... Eles precisam sentir na gente essa vontade de quem fala, poxa, essa pessoa está lutando. Né? Então, vamos ajudá-lo. Porque se eles foram lá pegar esse sujeito, né, e colocá-lo na cama para o próprio bem dele, o que é que eles não vão fazer por nós se nós estivermos no trabalho, no estudo, né, na boa vibração? Pararam para pensar? Né, de quantos problemas eles podem nos ajudar a nos livrarmos, se eles perceberem em nós esse trabalho, essa empolgação pelo bem, orar não só quando tiver, né, com dor e sofrimento. Né? Então, assim, a gente pode criar uma estrutura positiva na nossa vida, que vai se mantendo, que vai se propagando, que vai influenciando a nossa vida, em todos os níveis. Né? Viver com amor, viver com verdade, viver com honestidade, com aceitação positiva, no sentido de eu me aceito, mas estou trabalhando para melhorar. Né? Então, é isso, nós não temos que ficar tristes, chateados, não temos que deixar a melancolia entrar, não temos que deixar entrar tristeza, não temos... Entrou essas coisas, arrependimento, né? Arrependimento vale 5 minutos, né? Se ele passou disso, já começa a virar a tomada para o obsessor. Né? Arrependimento tem que vir acompanhado de mudança. Imediatamente eu começo a mudar. Errei? Ok. Me arrependo, me chateio e começo a fazer o melhor que eu posso. Né? Então, a vida é esse processo educativo maravilhoso. Os espíritos estão nos ajudando, estão nos amparando.
né? E às vezes eu fico pensando, falo, meu Deus, né? A gente tem só do Chico uns 500 livros, né? Quer dizer, eu vou estar sempre bem acompanhado, eu vou estar sempre amparado, né? Qualquer um desses livros que eu abro pode ser uma bênção para a minha vida naquele momento. Né? Então, assim, as obras da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente tem que carregar ele com a gente para tudo quanto é lado, no celular. Né? Então, é isso, né? A gente vamos abrir o espaço para que eles cheguem até nós, né? E não temos que ter medo, não. É enfrentar, né? Enfrentar. Cada dia é uma luta. A gente está aqui para isso. Né? E vamos juntos. Vamos juntos. Muito bom, meus irmãos. A gente já está com o tempo esgotado. Acho que a gente podia, então, finalizar. Vamos fazer a nossa prece, então. Dois segundinhos. Senhor Jesus, divino amigo, divino benfeitor, nós rogamos, Senhor, ao teu coração e rogamos, Mestre, a estes amigos queridos que em teu nome nos visitam. Pedimos a eles, pedimos ao Senhor que amparem nossas vidas. Sabemos, Senhor, da nossa pequenez, das nossas necessidades, das nossas fragilidades. Mas nós, Senhor, te pedimos que possamos aceitar e viver todas essas necessidades e fragilidades, não mais como homem orgulhoso que se acredita mais do que é, mas como uma criança. Porque não há problema nenhum em uma criança que é frágil. Não há problema nenhum em uma criança que cai. Porque ela se levanta sempre. Porque ela estende as mãos àquele que sabe mais. Porque ela ouve aquele que pode ensinar. E porque ela segue aquele que é o mestre. Então, Senhor, ajuda-nos a sermos mais crianças e menos senhores de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a entregarmos um pouco mais a cada dia as nossas vidas nas tuas mãos. Porque nas tuas mãos, Senhor, nós estaremos seguros. O caminho será mais fácil. As quedas serão mais fáceis para nos levantarmos. Nós, Senhor, te pedimos que nos abençoe. Nos ajude, Mestre, a caminhar, a aprender, a melhorar, a orarmos sempre, a orarmos pelos nossos irmãos, que todos nós, todos os nossos lares, recebam a visita dos benfeitores espirituais. Não importam os nossos problemas, não importam as nossas lutas, que o nosso coração e a nossa casa, a nossa mente estejam abertas para a luz, abertos para a tua presença, Senhor, que nós possamos receber com alegria teu amor, a tua luz. Seja bem-vindo, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos corações. Obrigado, Mestre, por termos amigos que compartilham conosco o caminho do crescimento, do estudo, do aprendizado. Obrigado, Senhor, por estes amigos bondosos
que em teu nome nos estendem as mãos, que nos amparam, que nos socorrem. Fique conosco, Senhor, abençoe a nossa vida, a nossa semana. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar daqueles que caminham conosco, a nos cuidarmos mutuamente, a silenciarmos para ouvir, a prestarmos atenção, Senhor, na Tua voz que nos fala sempre. Muito obrigado, Mestre, pelo Teu amor, pela Tua compaixão. Que a Tua luz, Senhor, ilumine os nossos corações. Não nos deixe mais caminhar nas trevas, Senhor. Que a Tua luz nos guie e nos ampare em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Mestre. Fique conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.